Salve cultivadores, aqui é o Vieira e finalmente eu saí do cultivo com portas fechadas e voltei a postar vídeo. E hoje vemos de obrinha nova. Todas as informações estarão no comentário fixado e na descrição do vídeo. Simbora! A obra inicia no reino de Yu. Uma comoção está ocorrendo no Palácio Real. O príncipe do reino, Wu Yu, estava deitado na cama com a esposa preferida do seu falecido pai, o imperador, quando foi pego no pulo do gato pela mestra do harém, a esposa principal do finado imperador. Mas algo está errado, ele não se lembra de nada e é muito conveniente essas pessoas chegarem exatamente na hora boa. Mas sem tempo para explicar, eles são levados para serem julgados pelo crime de adultério pela mestra do harém, que sem ouvir uma única palavra ordena executar a mulher que se declara inocente. Esposa gostosa. E começa a insultar o príncipe, afirmando que ele não é digno de ser o herdeiro do trono. O prota, sem forças nem ao menos para se levantar, percebe que foi envenenado e tudo isso é um complô contra ele. Ele tenta argumentar, mas ninguém dá atenção a ele e começa o julgamento. O príncipe Hong, que estava presente, diz que o prota é apenas um louco obcecado por artes marciais e não tem a honra para se tornar um imperador, o que deixa Yu puto, já que se não fosse pelo seu nível de deus guerreiro do 5º nível, o seu país seria massacrado pelos demais. Mas sem tempo para argumentar contra o príncipe, o comandante começa a atacá-lo, ressaltando que ele não é digno de ser o próximo imperador. Ambos insetos que o prota já tinha humilhado anteriormente se juntaram contra ele. Nesse momento tudo ficou claro, essas pessoas estão tentando tirar o seu direito ao trono. E a principal culpada é a própria mestra do harém, que diz que para chegar à sentença chamará o imortal Rayonte, o grande protetor do reino, o homem que anda pelo caminho do bem e destrói todos os demônios. Apenas com a sua chegada, todos se ajoelham. Yu o reverencia e clama por justiça, acreditando que uma pessoa tão justa estaria ao seu lado, mas sem fazer uma única pergunta, ele diz que o caso já foi analisado e tem a sua conclusão. Ele foi condenado. Yu não pode mais ser o governante do reino e pelo seu crime ele será enviado para o exército e suas artes marciais será abolida, seu núcleo destruído, o tornando um homem ordinário. Diante das palavras do imortal, Yu não tem nada a se fazer. Ele é o homem mais poderoso do seu reino, mas diante de um imortal, ele não passa de um inseto. A única coisa que ele pode fazer é aceitar o seu destino. Então eles obrigam a comer o pó divisor de almas que iria destruir os seus 10 anos de cultivo. Em seguida, ele é preso e levado para o seu fim. Um tempo depois, o prota está sendo levado para um local gélido que tem o intuito de tirar a sua vida. Morrendo e cheio de ódio e remorso, ele promete que se um dia renascer, ele se vingará de todos. E assim chega o seu fim. Os guardas, quando percebem que ele foi de arrasta para cima, o descartam jogando montanha abaixo para ser comido pelas bestas. Quando o fim deveria ser certo, o seu pingente começa a brilhar e se funde com seu corpo. Yu vê na sua frente um gigantesco pilar de ferro do deus Zen. As letras do pilar começam a adentrar na sua cabeça, o fazendo alcançar o primeiro nível do corpo dourado. E a face do grande Buda celestial começa a contar a ele que ele tem um destino, o destino de possuir todos os seus ensinamentos e conseguir o poder para lutar contra os céus, destruir a terra e tudo que habita nela. Voltando ao palácio, vemos a mestra do harém igual uma cadela, agradecendo ao
ao seu mestre, o imortal corrupto. Ele planejou tudo com a sua discípula para colocar outra pessoa no trono, o seu familiar, um Zé que não tem talento para se tornar um cultivador, mas o imortal queria que ele tivesse uma vida boa, a custo da vida do nosso menino Yu. Mas a mestra do harém não está tão tranquila assim. Ela tem medo que o nosso Yu possa voltar, mas o imortal a conforma, dizendo que mandou um demônio finalizar o trabalho e garantir que Yu nunca mais volte. Enquanto isso, Yu acorda e percebe que os efeitos do quebrador de alma passou. Aquele pó que obrigaram ele a comer, o que impedia dele cultivar e também destruiu seu cultivo. Então, como o efeito passou, ele pode voltar a cultivar. Só que detalhe, ele já perdeu seu cultivo, então tem que começar tudo do zero. Seus 10 anos de cultivo foi de arrasta pra cima. Ele também percebe que a barra de ferro que estava com ele sumiu. Ele se lembra que quando sua mãe morreu, um velho ia toda noite ao seu quarto contar historinhas, algo bem suspeito, e sempre que ele tentava ver quem era esse sujeito, esse homem sumia. Depois de um ano, o velho foi uma última vez e entregou a barra de ferro e disse para ele nunca tirar, que ela poderia salvar a sua vida no momento certo. Yu fica pensativo se o velho era o próprio Buda Celestial, mas não há tempo para pensar sobre. O mais importante é começar a cultivar as técnicas passadas a ele. Então ele se senta e começa a cultivar e treinar, e em menos de 5 dias ele consegue forjar sua carne e sangue, alcançando o primeiro nível das artes marciais, tendo o poder de destruir rochas com as mãos nuas. Mas mesmo alcançando apenas o primeiro nível, por causa da sua técnica, ele tem 3 vezes mais força que alguém do mesmo nível. Então ele continua a cultivar e durante 7 dias ele consegue forjar seus tendões para alcançar o segundo nível. Ele tem a sua força 5 vezes mais forte que um artista marcial comum. Ele tem o poder de 10 cavalos de guerra, o que equivale ao nível 4 de um artista marcial normal. E para quem não se lembra, no seu auge, Yu era nível 5, guerreiro extremamente temido, e demorou 10 anos para alcançar esse feito. E agora, com menos de 2 semanas, ele quase atingiu seu nível antigo. Enquanto treinava, Yu sente um cheiro distinto. Um demônio estava por perto. E meus amigos, que belo demônio! Essa é a outra discípula do imortal corrupto, a qual ele mandou para eliminar o nosso meninão. Yu pergunta se ela tem confiança de o derrotá-lo sozinha, mas ela esnoba, pois diz que se fosse anteriormente, ela teria medo dele, mas agora ele não é mais nada, então ela parte para cima dele, mas facilmente Yu desvia e maceta ela. Caída no chão, ela não entende como a sua cultivação voltou, mas o prota não dá mole para ela e começa a atacá-la sem pena, forçando se a transformar novamente na cobra, mas não adianta, o prota sobe na sua cabeça e pega uma pedra e começa a macetá-la novamente sem pena. Desesperada, ela começa a pedir para ser poupada, mas Yu não tem clemência. Então, como um último ato para se salvar, ela conta que o pai de Yu, o imperador, não morreu de velhice, mas foi envenenado pelo imortal e a mestra do harém. Ao ouvir isso, Yu se perde em ódio e por um momento de descuido, a cobra o joga em direção ao penhasco e Yu cai no rio. Ela não o conseguiu matar, mas conseguiu cumprir o seu objetivo, se livrar dele, uma vez que quem cai nesse rio dificilmente sairá, e quem sai estará em outras terras distantes. Depois de um tempo, Yu acorda e está deitado em uma cama. Ao se levantar, ele vê um velho, que tem a voz igual ao do homem que deu a barra de ferro para ele, que ele usava como pingente. Yu pergunta se esse velho o conhece, mas o velho diz que nunca saiu dessa montanha pelos últimos 80 anos que viveu. Yu pergunta então onde eles estão, e ele conta que eles estão no portão imortal, a seita dos cultivadores imortais. O prota
agradece por ter sido salvo e o velho diz que não foi ele quem o salvou, mas sim o professor-chefe. Após comer um pouco, ele sai. O velho começa a apresentar a seita da espada para ele, um lugar mágico que poucos têm a sorte de conhecer. O velho lhe dá roupas e começa a explicar a hierarquia daquele local. Ele conta que o mais forte da seita é o lendário imortal Jidan. Abaixo dele vem os anciões, discípulos principais e por fim os discípulos normais. E abaixo dos discípulos normais estão os serventes, os empregados do local, responsáveis pela limpeza e manutenção de tudo. Os serventes não possuem permissão de saída do local, a menos que ele alcance o 6º nível das artes marciais antes dos 15 anos de idade. Se conseguirem, eles têm o direito de se tornarem discípulos e trilhar o caminho da imortalidade. Ouvindo isso, Yu lembra que agora ele tem 15 anos e em 2 meses terá 16 e não terá mais chance de entrar no caminho do cultivo imortal. Enquanto Yu estava perdido em pensamentos, o velho avisa que se um servente der respeito a um imortal, mesmo que seja um discípulo, ele será morto. E como o Prota está atualmente na seita, ele é apenas um servente, um nível mais baixo, querendo ou não, pois uma vez que entrou, só pode sair se virar um discípulo. Ou seja, os malucos viram escravos e se vacilar, vão jogar no Vasco. Até mesmo o simples fato de olhar diretamente para um imortal é motivo de perder a cabeça, principalmente se ela for uma bela mulher e mestra do pico. Depois de um tempo, eles chegaram ao Jardim das Bestas, onde eles cuidam dessas criaturas. Ao chegar lá, eles encontram o chefe dos serventes, que já pergunta quem é o novato. Ao ouvir o nome do Prota, ele se lembra que ele é o cara que estava no rio e que foi salvo pelo professor-chefe. Ele já conclui que ele deve ser poderoso, já que sobreviveu ao rio, então ele chama para o X1. O velho tenta impedir, falando que o chefe é muito poderoso e está no nível 4, e que o garoto é fraco comparado a ele. Ouvindo isso, o chefe dos serventes desiste do X1 e diz que o velho Sun será responsável por tudo que o nosso garoto Yu fizer, então se ele fizer alguma merda, quem vai pagar é o pobre velho. Horas depois, alguns discípulos chegaram no Jardim das Bestas. O velho instrui ao nosso Prota nem olhar diretamente para eles. Eles descem de suas bestas, deixam elas no local para serem cuidados pelo Prota e o restante dos serventes. No final da tarde, o discípulo Situ aparece puto, perguntando quem estava cuidando da sua besta, que aparentemente está mal. Rapidamente o chefe dos serventes acusa Yu, que nem tem tempo para se explicar e já leva uma chibatada. Vendo-o caído, o velho Sun entra na sua frente em desespero e diz que ele é o culpado. Ele assume toda a culpa e se alguém deve ser castigado, deve ser ele. Mas o Prota não deixa o seu amigo levar a culpa e se levanta para enfrentar o discípulo, que por sua vez desfere apenas um golpe que faz o voar longe. Pensando que o matou, eles vão embora, mas esse foi o pior erro deles, pois Yu estava vivo e bem. Bom, pelo menos estava vivo, né? E determinado em alcançar o nível 6 em 2 meses e conseguir a sua vingança. O velho Sun, vendo que o nosso garotão ainda está vivo, corre em sua direção e tenta ajudá-lo, e pede também para que ele esqueça tudo isso. E Yu pergunta o porquê dele ser tão amigável com ele, e Sun conta que ele já foi como ele, um jovem rapaz que sofreu muito bullying e que foi muito maltratado como servente. Ouvindo isso, o ódio do Prota cresce mais, e o seu desejo de vingança aumenta, pois ele quer dar um fim nessa hierarquia nojenta. 10 dias depois, o Prota está treinando na montanha, quando o chefe dos serventes aparece. Ele está surpreso, já que o Prota ainda está vivo. Ele pensa que ele deve ter algum tesouro escondido, já que conseguiu sobreviver ao ataque do imortal, e manda entregar tudo a ele. Yu diz
que não tem nada, mas eles não acreditam e partem para cima dele. O primeiro leva apenas um chute e já está fora de combate. Os outros partem para cima dele, mas facilmente o prota amassa cada um e já vai chamando o chefe dos serventes para um x1, que não será um oponente nada fácil. O cara não vai com a mão limpa, ele já puxa sua espada e sai desferindo vários golpes com seu estilo flor de pérolas, que faz o prota recuar e fugir como um gatinho assustado tentando desviar para salvar sua vida, pois mesmo sendo apenas um mero servente, essa técnica seria um tesouro nacional quando ele vivia no seu antigo reino como um príncipe. Enquanto ele desvia dos ataques, o chefe consegue se aproximar dele e acertar um golpe em cheio, que só não o matou pois o seu cultivo acaba de se consolidar. Por sorte, o prota já tinha treinado bastante e conseguido alcançar o nível de forjar os seus ossos, um novo nível de cultivo que só se consolidou após um tempo da batalha. Então, quando o inimigo, o chefe dos serventes, já iria finalizá-lo, o prota, já com um novo nível, consegue agarrar sua espada e desferir o seu golpe, Punho do Dragão Azul, assim derrotando o chefe dos serventes. Os subordinados começaram a gritar, eufóricos, dizendo que ele estava quebrando a regra e por ter matado o chefe dos serventes, ele seria executado. Mas a pergunta que fica, quem irá contar o que aconteceu nessa noite, uma vez que os mortos não falam? E o passa-peixeira em todos os subordinados, acabando com todas as testemunhas. Bom, pelo menos foi o que ele pensou, já que a discípula central estava observando tudo e se perguntando como ele conseguiu essa técnica, essa transformação do Punho do Dragão Azul, que possibilitou derrotar o chefe dos serventes. Mas ela não faz nada e apenas sai sem ser vista, enquanto o prota volta para sua casa e ao chegar lá ele vê um remédio deixado pelo velho Sun para cuidar das suas feridas. Vendo como ele é tão carinhoso com ele, o prota cria a convicção que vai se tornar um discípulo imortal e dar uma vida melhor para o seu amigo. 2 dias depois, vemos o palácio imortal do grande Tong Chan, o mais forte da seita, e sua discípula relatando tudo o que aconteceu naquela noite. Seu mestre pergunta o que ela quer fazer, e a gulosa diz que o mundo é dos mais fortes e deseja roubar as artes do menino Yu. Mas aí, será se ela vai conseguir roubar essas artes? Ou o prota vai dar aquele jeitinho cabuloso nela? Só ficaremos sabendo no próximo vídeo. E é isso, cultivadores, muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado, e vai desculpando aí por eu ter sumido por bastante tempo, mas é assim a vida. Eu espero que eu consiga continuar trazendo vários vídeos pra vocês e conto com o apoio de todos. Muito obrigado e até a próxima, valeu, fui!